Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. É com satisfação grande. Volto a falar com a Schneider. Depois de alguns anos, estou com o Carlos Urbano, ele é diretor de automação industrial da empresa. Puxa, Urbano, que legal a gente poder voltar a falar, contar a história dessa empresa jovenzinha, não é isso? Tem muita história para a gente contar? Pois é, Xandó, uma empresa de mais de 170 anos, de mais de 70 anos no Brasil, e na verdade é um prazer nosso de poder falar com você e poder contar um pouquinho dessa história. Ah, puxa vida. Não, muito legal. E realmente os contatos que eu tive foi um em 2017, um em 2018. Falhou 2019, a gente vai tirar o atraso agora. Só para a gente fazer uma, uma, uma rememoração, eu vou colocar no canto superior direito da tela aqui um atalho para os vídeos que eu já fiz com a Schneider, mas faz uma geral, apresenta brevemente a Schneider para quem está assistindo um vídeo sobre a Schneider agora, por favor. Excelente, Xandó. A Schneider é uma empresa de tecnologia. Se a gente olhar para trás, no passado da Schneider, ela era uma empresa muito voltada ao mercado elétrico. Schneider tem uma história super sólida com disjuntores, contatores, tudo que envolve distribuição elétrica. Mas nos anos mais recentes, os investimentos se voltaram à tecnologia. Então eu diria que a Schneider hoje ela está muito mais voltada à automação e a software. Então tudo que faz com que a indústria passe pela jornada para a indústria 4.0. Esse é o grande foco da Schneider agora. É. Sabe que há muitos anos, eu me lembro, foi quando eu vi o nome da Schneider pela primeira vez, talvez sejam uns 12, 13, 14 anos, quando a Schneider comprou a APC, que era uma marca referência em UPS, né, que é o que a gente chama de no-break aqui, fonte de energia não sem interrupção, e nessa época ela ainda era muito fortemente focada na parte elétrica. E não só vocês estão agora nessa área de automação, mas muito ligado à integração industrial, à IoT. Comenta um pouco dessa evolução aí até chegar nos dias de hoje. Ah, legal, Xandó. Assim, eu estou na Schneider há quase 14 anos. E quando eu entrei na Schneider, foi justamente para começar aqui no Brasil a gente acelerar esse tema de indústria 4.0. Na época nem era tão falado, mas principalmente puxar o tema da automação. Então, quando eu vim para a Schneider, foi justamente para começar esse equilíbrio entre elétrica e a outra parte, né? Que seria os analíticos, softwares e automação. Desde então, a Schneider vem investindo muito, adquirindo empresas, fazendo parcerias sólidas. Uma parceria sólida que está diretamente relacionada a isso é a Veva. A Veva é uma empresa tipicamente de software que faz parte do grupo da Schneider. E outra aquisição aí recente, uma aquisição mesmo, é a ProLight, que é uma empresa voltada ao mercado de cervejarias, uma empresa também de software. Essa aquisição é bem recente, ela foi anunciada no meio do ano agora. Mas a Schneider, cada vez mais, ela se estabelece como o principal player para a indústria 4.0. E a grande missão é ajudar os clientes nessa jornada de transformação. Porque no Brasil, principalmente, a indústria é muito antiga. A indústria precisa passar por essa transformação para equilibrar competitividade, produtividade. Você comentava comigo que se você der uma passeada pela indústria aqui no Brasil, claro, há empresas bastante modernizadas e tal, mas há muitas indústrias aí que têm nas suas plantas maquinários dos anos 70, dos anos 80, e com essa história da pandemia, as empresas tiveram que se modernizar, correr atrás de transformação digital em outras áreas da empresa. A área industrial não pode ficar atrás, né? E aí, com certeza, vocês podem colaborar. Pois é, Xandó, isso é curioso, né? No Brasil, que tem, vamos dizer, que tentou se industrializar ao longo dos últimos anos, a gente vê ainda indústrias da década de 70. Recentemente, a gente recebeu um orçamento o pedido de orçamento de um cliente para atualizar a sua fábrica e ela completamente antiga, que até nos surpreendeu, né? Uhum. Eu acho que isso daí é um bom elemento, um elemento interessante que mostra que existe muito espaço
para a gente ampliar no Brasil a competitividade dessas indústrias. Embora a gente tenha aí indústrias da década de 70, existem sim indústrias modernas, indústrias atualizadas. Mas se a gente olha a média da indústria tem pelo menos 20 anos. Então ainda é sim uma indústria antiga, existe muito espaço para ampliar essa competitividade. Quando a gente olha esse cenário atual de pandemia, eu diria que acabou abrindo os olhos, principalmente dessas indústrias mais antigas. Porque todo esse ambiente digital, a possibilidade de fazer controle da indústria à distância, numa indústria antiga, não foi possível. As empresas se obrigaram a colocar as equipes lá fisicamente. Hoje, com o advento da indústria 4.0 e das ferramentas que a Schneider traz através do EcoStruxure, a gente consegue dar o apoio para que essa indústria tenha uma operação à distância e uma operação muito mais simples. Sabe que quando eu conversei com a Schneider em 2018, em dezembro, vai fazer, né, como eu te falei, 2 anos, naquele momento havia um foco muito interessante em aspectos de IoT, integração, sensoriamento, captura de dados, e você me contava que disso decorre a possibilidade de você analisar, processar e tomar decisões, não é só sensoriar por sensoriar. E tem casos interessantes na indústria, aí, nas empresas que tiveram casos de sucesso bacana. Você pode compartilhar alguns? Legal, Xandó. Para a indústria 4.0 acontecer, de fato, é necessário que exista uma camada de sensoriamento para captar informações de campo, né? E eu diria que há anos atrás, a principal jornada da Schneider com seus clientes era fazer esse tipo de investimento. Sensoriamento, camada de automação. Hoje a gente está num outro nível, sem esquecer, obviamente, desse nível padrão, que seria a análise desses dados. Tem um case recente numa grande indústria de cimentos, em que a gente teve a oportunidade de analisar o historiador deles, que tinha uma base de dados antiga ali, histórica, que não era utilizada. Isso é uma característica muito marcante de boa parte da indústria brasileira. Eles têm os dados, eles têm um big data próprio, só que normalmente esse dado não é utilizado. Nessa cimenteira específica, a gente teve a oportunidade de captar essa base de dados e tratar ela ao ponto de dizer que um moinho ele entraria em falha numa determinada data. Isso impediu que aquele moinho entrasse em falha e causasse um prejuízo gigantesco. Fez com que aquela indústria determinasse o momento mais adequado para fazer a parada. Eu diria que essa é a grande beleza por detrás da indústria 4.0. Faz com que dados se tornem tangíveis e a gente consiga fazer com que grandes economias financeiras sejam trazidas para a indústria. Fora o apelo de sustentabilidade, né, Xandó? Que numa dessa, grandes desperdícios podem acontecer. E a gente acaba evitando esses desperdícios com essa ação. Sabe, isso me leva a pensar que é um processo de amadurecimento de fato, né? Porque num primeiro momento as empresas se preocuparam em coletar os dados para ter a informação do momento, se estava com problema, se não estava. Aí vem uma empresa como a Schneider e desenvolve a possibilidade de elaborar, processar, mastigar essas informações a esse ponto de prever uma falha, né? Então, por essas e por outras é que você me dizia que a Schneider hoje é uma empresa que está muito ligada em software. Ela nasceu no hardware pesado, mas hoje tem muito software, né? Excelente, Xandó. A Schneider sim é uma empresa de hardware, essa essência não morreu. Ela agregou essa camada de software ao portfólio dela. Quando a gente fala do EcoStruxure, o EcoStruxure é levar essa jornada como um todo para o cliente. Então, a Schneider hoje tem a capacidade de sair da média tensão, passar pela camada de software, data center, equipamentos de automação, equipamentos de distribuição elétrica e chegar até o sensorzinho. Então, a Schneider consegue atender no que diz respeito a componentes elétricos e software de forma integral à indústria e está levando, de fato, a indústria 4.0. Agora, na indústria 4.0, um dos personagens importantes, né,
empresas que estão modernizadas, são as linhas automatizadas e robotizadas. Vocês têm presença nisso também, é isso? A Schneider ela é muito lembrada pelos disjuntores, né? E aí a gente está mudando essa percepção, esse papo aqui até um pouco disso. Mas tem uma outra coisa que muita gente não sabia, mas a Schneider tem robôs há muitos anos. E uma coisa que não acontecia ainda no Brasil era a comercialização desses robôs. A partir, na verdade, no meio desse ano, a gente começou a comercializar robôs aqui no Brasil, principalmente para aplicações de embalagem, do segmento de alimentos e bebidas, e eu diria que está sendo um sucesso, porque cada vez mais a Schneider se consolida como um provedor de transformação digital e de indústria 4.0 para o mercado. Bom, e para a gente encerrar a nossa conversa, daqui para frente, né? O mundo ainda está sobre a égide da pandemia, estamos em situação de exceção, mas as empresas, as plantas industriais não pararam, não puderam parar, senão o país parava. Mas com a volta à normalidade, né? Como é que você imagina? Teremos uma indústria 4.1, uma transformação digital da indústria? Ou como é que a Schneider está pronta para encarar esse momento? Eu diria que a Schneider está preparada para poder apoiar os clientes nessa jornada. Eu enxergo que a maior dificuldade da indústria hoje é acreditar que se demande grandes investimentos para iniciar essa jornada. E eu diria que é exatamente o oposto. Existem pequenos módulos que podem fazer com que a indústria comece a investir e comece a colher resultado. E a partir desse resultado, reinvestir e elevando o nível dessa indústria. Eu acho que é legal tocar em um outro ponto, por exemplo, Lean Manufacturing. Se a gente olha para o Lean, ele busca sempre evitar desperdício, aumentar a produtividade. Com a indústria 4.0, algumas das ferramentas do Lean podem desaparecer porque a gente vai potencializá-las. Então, assim, a pessoa que vai ser responsável pelo Lean vai poder se beneficiar das ferramentas da indústria 4.0 para ter ainda mais ganhos. Então, é claro, a partir do momento que a gente melhora a competitividade da indústria, a indústria vai ter mais capital. Mais capital vai investir mais e vai aumentar a produtividade. Aí a gente entra num ciclo de valor entregando para a indústria. Um círculo virtuoso. Virtuoso, com certeza. Não, maravilha. Urbano, acho que a gente precisa com certeza se falar com mais rapidamente. Foram 2 anos, foi muito tempo. Eu espero que quando a normalidade voltar, eu já estive na Schneider uma vez, não sei se está ali ainda perto do Largo 13, Santo Amaro, para aqueles lados lá, né? A gente possa tomar um café presencialmente, tomar um café com você e, pelo que eu estou vendo, pouco tempo já vai ter novidade. É isso? Vamos fazer essa nossa próxima conversa? Com certeza, Xandó. A Schneider está em frequente transformação e isso não vai mudar. Eu te garanto que a gente deva conversar bem antes disso, porque novas novidades vão surgir e vai ser um prazer poder te receber na Schneider e a gente poder tomar um café e fazer mais um papo fácil juntos. Puxa vida, muito obrigado, Urbano. Com certeza a gente vai voltar a falar. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Carlos Urbano, diretor de automação industrial da Schneider. Permaneça bem, permaneça seguro e eu quero que a gente volte a falar assim. Novidades sempre tem. Até lá, muito obrigado. Valeu, Xandó.